Vamos para a fase 4, então, dessa atração e retenção de talentos, que é a integração. E não vou sair aqui de como eu comecei nesse módulo, vou também contar um caso sobre uma integração da qual eu participei. Eu entrei numa empresa que tinha várias unidades, participei de um treinamento inicial, fui levada para unidades para conhecer a empresa, conhecer os gestores, etc. E fui enviada para uma unidade em específico. Contudo, essa unidade não foi preparada para me receber, eles não sabiam o que eu ia fazer lá, eles não sabiam qual era nem a minha formação, eu não sabia o que eu ia fazer lá. E tinha mais um detalhe, essa unidade estava passando por uma auditoria. Eu fiquei cerca de 2 meses nessa unidade, com todas as pessoas da equipe achando que eu era uma espiã da sede, olha que coisa! E, portanto, sendo o tempo todo repelida pela equipe. Nem eu sabia o que estava acontecendo e nem eles sabiam porque eu estava ali, eu estava simplesmente para trabalhar. O que houve é que uma pessoa, depois de tanto tempo, chegou e falou, viu, por que você está aqui? E aí eu contei o que eu estava fazendo e ela falou, olha, eles estão pensando que você é uma espiã da sede para ajudar a desvendar, era um caso de roubo que tinha havido. Então perceba, isso tudo por quê? Porque eu não fui integrada adequadamente. Eu fiquei 2 meses extremamente perdida, me questionando se eu deveria continuar naquela empresa ou não. E aí, depois de passado esse mal entendido, eu fui, enfim, devidamente integrada à empresa. Nessa fase, hoje em dia, o pessoal está usando muita tecnologia, principalmente nessa parte de treinamento inicial. Então vamos pensar que antigamente, né, eu estou colocando antigamente, mas gente, 5 anos, 10 anos, não é tão antigamente assim. Cada vez que entrava uma pessoa na empresa, vinha alguém e treinava a pessoa em tudo, explicava tudo, mostrava o computador, apresentava as pessoas, enfim. Essa parte da apresentação, acho que ela é indispensável de verdade. Mas você tem hoje plataformas de educação corporativa, então boa parte dessa educação das pessoas que entram podem ser feitas via vídeo, via plataforma. Aí você vai falar, Priscila, mas eu sou uma empresa pequena, eu não tenho dinheiro para fazer uma plataforma de educação corporativa. Gente, canal no YouTube, aí você coloca ali um vídeo não listado, aquele vídeo só vai ser acessado por quem tem a senha, né? Quem tem o link para aquele vídeo, a pessoa vai poder ser treinada. Então verifique quantas possibilidades, quantas vezes informações que são extremamente repetitivas, que não precisam de uma interpretação diferente, você vai poder utilizar fazendo treinamento via plataforma. Plataformas de comunicação, em que essa pessoa que está entrando na empresa vai poder se comunicar com outros setores, então no lugar dela ficar imaginando como será outro setor, ela pode ter acesso, se for fisicamente distante, via plataforma de comunicação, via vídeo. E você tem aqui o trabalho da gestão de conhecimento, né? O que é a gestão de conhecimento? Criar, identificar, analisar, compartilhar e usar informações que são obtidas e geradas dentro da empresa. Quando você tem esse trabalho de gestão de conhecimento e você passa isso de maneira organizada por meio de um sistema, né, de análise de dados, que o pessoal Business Intelligence, você tem condições de informar as pessoas que estão entrando. Então, olha como muda tudo, porque antes você não mandava uma pessoa embora, uma pessoa que não estava mais funcionando, você não mandava essa pessoa embora porque porque só ela sabia determinada coisa. Aí você, com a gestão de conhecimento, passa a ser capaz de absorver esse conhecimento que foi gerado ali na empresa, que ela absorveu durante os treinamentos, e você pode passar para uma pessoa nova que está entrando na empresa, de maneira que ela vai tomar ciência daquilo e trabalhar da melhor maneira possível. Então, várias travas que havia, a tecnologia acaba resolvendo essas questões para a área de recursos humanos. O que precisa, de verdade, é que você, gestor de RH, você, gestor de empresa, líder, tome conhecimento de tudo que existe, frequentando feiras, fazendo relacionamento com pessoas de outras empresas, entendendo como as pessoas estão trabalhando, perguntando quais fornecedores elas estão utilizando. E aí você vai ter economia de tempo, você vai ter qualidade na passagem de informação, você vai ter qualidade nessa integração da pessoa. E uma vez que a pessoa, no início da integração dela,
ela se sente acolhida, ela percebe que tudo que pode ser passado está sendo passado para ela, a gente tem aquela sensação de aqui eu vou poder entregar o meu melhor. Muitas vezes nós falamos sobre o que a empresa está oferecendo para o seu colaborador como se fosse isso o que mais retém as pessoas na empresa. Mas existe um outro lado, que é você dar a possibilidade para a pessoa entregar o melhor trabalho dela. Toda vez que você consegue entregar o seu melhor trabalho, a sua sensação de bem-estar, a sua motivação, ela multiplica por várias vezes. Então, uma empresa que abre esse espaço, que prepara aquele local e abre espaço para a pessoa trabalhar bem, ela já está fazendo muita coisa. Eu falo, não precisa contratar show caro, não precisa fazer almoços demorados, não. Deixa a pessoa trabalhar. Às vezes é só isso que ela está precisando para se sentir motivada. A integração, eu citei aqui para vocês tudo que pode ser utilizado para fazer uma boa integração, mas ela precisa ser feita de uma maneira organizada e vou passar agora para você quais que são as fases que essa integração precisa percorrer. E é importante que você verifique o que vai ser feito em cada uma dessas fases. Então, primeiro, você tem um programa de integração. Quando a pessoa entra na empresa, ela chegou no dia 1, onde ela vai sentar? Qual que é a máquina dela? Quais vão ser as pessoas com as quais ela vai se reunir? Então, ela precisa ter ali uma programação, porque alguém novo na empresa, ela normalmente vai chegar assim com cara de ué, né? Então, pessoas têm que fornecer aquelas informações para ela. Depois, programar quais são os treinamentos iniciais pelos quais ela vai precisar passar. Fazer a apresentação aos colaboradores, isso é muito importante, logo nos primeiros dias, apresentar para o maior número de pessoas e também ter aquela figura que muitas vezes é chamada de anjo, ou seja, alguém da empresa que fica ali responsável por aquela pessoa, por fazer o acompanhamento daquela pessoa e dar suporte para ela nos primeiros dias. O anjo é extremamente útil, precisa ser uma pessoa certa para fazer isso, porque aí ela não vai ao RH toda vez que tiver uma dúvida, ela não vai ao gestor toda vez que ela tiver uma dúvida, ela primeiro passa por esse filtro de alguém que entende do trabalho, que entende do setor, que entende da empresa. Ciência dos problemas que ela vai ter que resolver, então ela precisa entender ali, tá, afinal fizemos toda a seleção, mas o que eu tenho que fazer, quais são os problemas que eu tenho que resolver. E muita clareza sobre qual é o trabalho dela, sobre quais as metas que ela está perseguindo e principalmente quais ferramentas a empresa disponibiliza. Vou colocar um ponto aqui que é importante, que quando a gente fala de ciência das ferramentas, do que a empresa disponibiliza, a gente precisa também dar ciência à pessoa das regras daquela empresa, principalmente as empresas que têm a sua governança corporativa bem organizada, ou seja, regras claras, ela precisa saber até onde ela pode ir, porque senão ela vai começar a bater no muro logo no começo, e isso não é bom para a integração dela, isso não é bom para o relacionamento interno, e quanto mais rapidamente, melhor aquela pessoa passar a fazer parte da equipe, maior sucesso você vai ter na integração, que significa o quê? Você já não percebe que é alguém de fora, alguém que está compondo aquele time e que está entregando aquilo que veio para entregar. Nessa fase da integração, nós vamos ter também o acompanhamento e a avaliação. Aqui no Brasil, a gente tem, quando a pessoa é contratada via CLT, nós temos aí os 3 meses de experiência, que grande parte das empresas, não sei por que, ignora esse período de experiência. Em geral, quem lembra que passou o período de experiência é o colaborador. A empresa nem conta mais com aquilo. Mas esses 3 meses servem para você avaliar aquela pessoa e verificar se ali é realmente o lugar para ela. Porque se você desligar a pessoa depois dos 3 meses, você vai pagar altos encargos. Então é interessante fazer essa descoberta no início. O que acontece aqui? Algumas empresas fazem o quê? Elas querem tanto que a pessoa fique na empresa, que durante aqueles 3 meses, elas fazem assim, como se aquele colaborador fosse uma visita, sabe? Trata bem, serve água, né? Dá os problemas menores para ele resolver. Passados os 3 meses, aí vem a realidade para valer.
É importante que, obviamente, integrou a empresa, a pessoa prepara aquela pessoa, fornece tudo o que ela precisa e coloca ela na chuva, testa aquela pessoa na sua realidade. E acompanha mês a mês se aquela pessoa está respondendo bem. E se ela não estiver respondendo, avalie. A pessoa não tem capacidade para dar essa resposta, para dar esse retorno para a gente, ou nós que falhamos na maneira como o desafio foi passado, nós que falhamos na integração da pessoa, então precisa haver essa avaliação. E essa avaliação precisa sim ser feita juntamente o RH e a gestão da empresa, ou a gestão da empresa no papel de RH, mas parar para pensar sobre isso e avaliar, nossa, não deu certo. O brasileiro tem muita dificuldade de desligar, o brasileiro enrola, ele fala, não, vamos tentar mais um pouquinho, afinal de contas foi tão difícil conseguir essa pessoa. Não enrola. Viu que não dá, agradece pelo tempo, paga o que for devido, respeite aquela pessoa ao máximo, desliga, e aí como você já passou por aqui, já aprendeu tudo, você já vai ter ali no seu banco de talentos novas pessoas para lançar mão e poder fazer e reiniciar o seu processo de retenção, tá bom? Dentre os pontos, ainda falando sobre a retenção de talentos, dentre os pontos que você pode observar, desde a seleção, mas aí durante esse período em que a pessoa iniciou na empresa, o que vai mais contar para você verificar a capacidade dela de evolução é a vontade dela estar na empresa, tá? E essa vontade você vai avaliar desde o momento em que você faz um contato com ela por WhatsApp, desde o momento em que você marca a entrevista, quanto de disponibilidade ela tem. Quando eu falo isso para as pessoas, tem gente que fala assim, imagina, mas tem gente que não responde, tem gente que não tem vontade. Quem seleciona sabe, aos montes. Pessoas que, hoje não dá porque eu tive um problema, não vai à entrevista, alega uma série de desculpas, então a gente vai percebendo que essa vontade não existe desde o começo. E quando ela está na empresa, ela ainda não está performando tudo o que você precisa, avalia a vontade dela de conseguir, o quanto ela está buscando soluções, o quanto ela está indo atrás do anjo, o quanto ela está indo atrás do gestor de RH, do chefe dela, para melhorar a cada dia. A vontade é o que faz a pessoa evoluir de verdade. É ali que a gente ajuda uma pessoa realmente a crescer. Fala, se você quer buscar uma característica, busque a vontade. A pessoa que tem vontade, você só não vai precisar desmotivá-la, porque motivada ela já está. E isso é excelente para todos. E agora nessa fase 5 de retenção de talentos, eu vou falar sobre as ações que aumentam o bem-estar dos colaboradores, ou seja, aquilo que aumenta a vontade dele ficar na sua empresa, ou que faz com que ele não queira sair de lá. Não podemos deixar de olhar para isso, que é o reconhecimento financeiro e moral. Contudo, o que acontece aqui nessa questão do reconhecimento? Se você tivesse uma escala de -1, 0 e +1, tá? Em que -1 é totalmente desmotivado, 0 é tanto faz e +1 é estou motivado. Quando a pessoa não tem reconhecimento financeiro, ela fica no -1. Ela recebe o reconhecimento financeiro, ela vai para o +1 e poucos meses depois ela volta para o 0. Percebe? O reconhecimento financeiro não faz com que ela queira ir além, só tira ela do déficit, só tira ela de uma posição de estão me devendo alguma coisa aqui. Tanto o reconhecimento financeiro quanto o reconhecimento moral, quer dizer, olha, estou gostando muito do seu trabalho, é por aí mesmo, arrasou nessa entrega que você fez. Então esses dois fazem esse efeito, ele só faz o colaborador variar do -1 para o 0, ele fica pouquinho tempo no +1. Inclusive foi feito há algum tempo uma medição dos hormônios e da satisfação, de satisfação ao receber um aumento, e eles conseguiram determinar quantas semanas, meses, é pouco tempo que fica ali, ou seja, se você tiver que fazer uma ação de motivação realmente para os seus colaboradores, eu falo, pague o justo e trabalhe outras questões. Como, por exemplo, deixar muito claro o que você espera dele. Você tem que ser objetivo na demanda para o colaborador. Falar para ele, olha, faça o seu melhor. O que é o seu melhor? Ele nem sabe qual é o meu melhor, porque ele acabou de me conhecer. Então você precisa deixar claro para ele, eu quero esse nível de excelência, eu quero que
não ocorra esse tipo de erro, tem que deixar extremamente claro, porque aí, por mais exigente que seja, ele se sente seguro. Ontem mesmo, atendendo uma líder, que tem a líder dela, ela me disse assim, eu nunca sei se eu estou indo bem ou mal. Às vezes ela fala para mim, tá bom o seu trabalho, só que no outro dia ela veio para a empresa, uma líder que não fica na empresa, quando ela chegou na empresa, essa pessoa falou para mim, ela chegou ali e eu tinha certeza que eu ia ser demitida. Mas por que ela achou que ela ia ser demitida? Porque ela não sabe se ela está fazendo certo ou não, ela não tá claro para ela o que é esperado dela. E, portanto, se não está claro o que é esperado, eu não sei se eu estou cumprindo ou não. Dar desafios de acordo com a capacidade dele. Aqui tem esse ponto, né? O quanto a pessoa é capaz e o quanto a pessoa acha que é capaz. Então, sugiro que você sempre coloque um degrauzinho acima daquilo que ela acha que ela é capaz para que ela se desafie e faça a evolução. Mas dá um peso grande, a gente sabe que muitas vezes isso até é uma maneira de justificar demissões. Eu falo, eu vou dar um peso muito grande, a pessoa não vai dar conta e aí eu consigo demitir. Tem gente que infelizmente faz isso. Conheça essa pessoa e dê sempre um degrauzinho a mais do que ela acha que ela é capaz. Porque quanto mais ela for exercitando esse músculo, mais ela vai evoluir e mais ela vai perceber o quanto de ganho ela tem ali dentro daquele ambiente e o quanto ela está sendo olhada, ou seja, ela não só está entregando mais, mas ela também está sendo percebida. Trabalhe, você gestor de RH, ou você que está numa posição de direção e que está fazendo esse papel de gestor de RH, trabalhe com as lideranças diretas da empresa, né, para quem está em contato próximo às equipes, desenvolva essas pessoas, porque por mais que haja uma direção, às vezes quem está ali na lida diária é o supervisor. E dependendo de como essa pessoa atuar, ela pode estar estragando todo um trabalho que você vem fazendo. Então, tenha acompanhamento e trabalho das lideranças diretas. Extremamente importante e vai evitar muitos problemas, além de que preparando essas pessoas, como eu já falei anteriormente, você também vai poder se preparar para crescer cada vez mais.